Anteriormente em Cláudia TV. Eu vou ter que arrumar um serviço. Hoje ela começa a trabalhar, então tive que ajudar, né? Quando a Stefânia foi demitida, ninguém se preocupou. Tudo que vai, volta. Quer ser produtora, igual o Hugo. O Hugo é produtor, né? É água com ou água sem gelo? Sei. Ah, ela acertou! Essa é a Sofia, minha nova estagiária. Muito prazer. Você me lidera, né? Que tenso. Deixa que eu guardo pra você não derrubar de novo. A senhora sabe muito bem que eu trabalho em sequência. Primeiro uma sala, depois a outra, depois a outra. Sou basicamente um faz tudo, né? Você é o menor aprendiz. A diva da... Eduardo, eu adoro você! Que é isso? Cláudia, sai daí, alarme de incêndio. Tá pegando fogo de novo, corre! Stefânia está atrasada de novo. Vou ter que descontar do seu mísero salário. Felina, que hoje eu trouxe. Problemas, eu sei. Você sempre traz problemas, mas eu já te disse que uma assistente tem que trazer soluções. Pelos santos felinos do passado, por que eu te pago? Não é isso, você não está entendendo. Quem não entende aqui é você, querida. Não sou eu, não. É a minha mãe. Ai, aquela só podia ser aquela linda, maravilhosa Edivânia. Edneia. Ai, tanto faz. O que traz você aqui no estúdio? Estou de folga hoje e vim conhecer o estúdio. Estou achando tudo muito lindo. Mas se bem que você não é critério, né, querida? Porque a gente entrou naquela terceira classe no voo e você achou, nossa, que lindo. Eu tava pensando se eu não podia levar minha mãe pra conhecer o estúdio. Ai, ia ser lindo, mãe e filha conhecendo os estúdios juntas. Obrigada, Felino. Sabia que você não era tirano. Eu disse ia, porque como você tá trabalhando não vai dar. Deixa sua mãe lá com aquela nova Juliana, ela mostra o estúdio pra ela. Nova Juliana? É, a nova estagiária. Nossa, pelo visto não foi só você que foi substituída rápido, né? Ai, Edneia, tudo sempre esse mesmo papo, a coisa já tá chata já, né? Ah, leva sua mãe daqui antes que eu arranhe a cara dela. Ai, coisa chata. Ai, Cláudia, a Cláudia persegue ela. Stefânia! 3 pra casar. Que bom que você tá aqui, menina. Você tá bem? Tá bem. Eu sou a Edneia, a mãe moribunda da Stefânia, que a sua equipe deixou pra morrer. Se não fosse o Felino nos ajudar, quem sabe você estaria aqui. Eu sinto muito, sabe? Eu também não queria que a Stefânia fosse demitida, assim, nunca foi o meu plano. E possível a gente fez, né, Stefânia? Não fez nada pra impedir, né? Mãe, para de me fazer passar vergonha. Ela tem o direito de estar com raiva, Stefânia. Se não fosse o Felino, você estaria desempregada ainda, minha filha. Com todo respeito, Edneia, mas quem demitiu ela foi o Felino. Por mim, ela estaria trabalhando aqui até hoje. Mãe, a Cláudia sempre me apoiou no meu sonho de ser produtora. Ela sempre me ajudou. Só escuto desculpas, nenhuma que me convence. E você, se gostasse realmente da Stefânia, teria contratado ela quando a Juliana saiu. Calma, Edneia, pensa. Quando ela saiu, a Stefânia já estava trabalhando com o Felino. Você resolveu contratar uma pessoa qualquer e nem perguntou se minha filha queria voltar. Sofia, você pega esse papel, leva pra Cláudia rápido, porque as coisas aqui tem que acontecer pra ontem. Sem derrubar, tá? Sem querer destruir o estúdio todo. Boa sorte com o seu novo programa. Mas pode ter certeza de uma coisa, tudo que vem, volta. Ai, desculpa, Cláudia. Ela anda com a cabeça meio lá em cima, desde que eu mudou pra Tabaté, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. O Felino mandou perguntar se você não pode mandar a Sofia levar minha mãe pra conhecer o estúdio, por favor. Claro, pode ser. Eu posso só terminar o negócio com ela rapidinho, já falo pra ela ajudar vocês com isso, tá bom? Tá bom. Stefânia, Muito obrigada, Cláudia. Adorei te ver. Até a próxima. Beijão. Tchau. Felino, mandou me chamar? Sim, eu preciso da Chloe no meu quadro. Eu não sei se vai ser agora, se vai ser depois, quando que vai ser, mas vê isso com o Hugo e me dá um retorno.
Mas daí vamos ter que deslocar a Chloe do quadro dela e vai ficar uma bagunça. Olha, Júnior, eu perguntei pra você se vai ser muito difícil, o que você vai precisar fazer. Não, eu só pedi. Você tem que cumprir, entendeu? É simples. Eu não me importo com o que você vai precisar fazer pra pedir ela, entendeu? Se vira. Ok, mais alguma coisa? Olha, eu gostei de você, Júnior, muito prestativo, ó. Então, ali naquele canto eu queria que você colocasse um quadro, mas não coloca qualquer quadro não. Vê os quadros, traz os modelos pra mim, pra eu aprovar, pra eu colocar. Nesse outro canto você podia colocar um aquário, sabe? Eu adoro peixes diversos. Podia ter 2 aquários, na verdade, um de água doce e um de água salgada. Falando em peixe, eu saio faminto da gravação. Teria como você colocar um peixe cru aqui pra mim? Pode ser de restaurante japonês mesmo, assim, me dá fome depois que eu saio. E também água e leite no meu camarim, sempre essencial, tá faltando isso. Anotou tudo? Tem alguma dúvida? Uma dúvida. A água, ela é com ou sem gelo? Como você é novato, Júnior, pergunta pra Estefânia aqui, ó. Ela já passou dessa fase, agora ela sabe exatamente o que trazer, tá bom? E agora me deixa em paz que eu tenho que me concentrar no meu quadro da mitologia grega. Gente, olha o que as pessoas postam no Facebook. Nossa, olha quem começou a trabalhar com telemarketing, que interessante. Faxina! Agora não. Ai, mas pode ficar tranquilo, gatinho, que eu sou muito rápida. Você não vai perceber que eu tô aqui. Bom que seja rápido, vai. Hugo, o que você pediu pra eu chamar em cima da hora? Tá tudo bem? Sim, 2 coisas, rapidinho, tá? Então, a primeira coisa que você tem que explicar pro pessoal que assiste pelo YouTube que foi um alarme falso de incêndio que aconteceu semana passada, que tá tudo bem no estúdio, tá? Tudo bem com a Porque gente. eles só tiveram aquela mensagem no final e você saiu correndo. Então tem um monte de gente que não fica até o final, não vê a mensagem e fica falando, o que aconteceu com a Cláudia? Tem um monte de comentário assim. Isso vai render boato ainda, né, Hugo? Com certeza, Cláudia. Hugo, você não acha muito estranho? O estúdio é novo, acabou de ser construído, ter problema, assim, essas coisas que... Então. eu não sei, Hugo, eu não tô me sentindo bem. Então, a segunda coisa que eu ia falar pra você. O que acontece? Você não acha muita coincidência a Sofia ter começado a trabalhar e já disparar o alarme de incêndio? Porque ela é um pouco desastrada, você tem que admitir. Será que ela não estava andando e pá, caiu na mão do alarme de incêndio? Não, eu tenho certeza que isso não é coisa da Sofia, não. Não vem jogar pra Sofia a culpa, a responsabilidade pra estagiária, só porque fui eu que quis contratar a Sofia. Não tô falando isso. É que é muita coincidência ela ser desastrada e no mesmo dia que ela começou, teve um falso alarme de incêndio. Hugo, por favor. Tá bom, eu já vi que você tá pegado emocionalmente com isso. Daí quando sair os números a gente conversa, tá bom? Boa tarde, meu Brasil. Boa tarde, internautas que estamos assistindo. Para você que assiste a gente pela internet, eu gostaria de falar que estamos bem. Foi só um alarme falso de incêndio. Não aconteceu nada, gente. Tá tudo bem com todo mundo, tá bom? O programa de hoje é sobre mitologia, mais especificamente sobre mitologia grega. E a gente vai conhecer um pouquinho mais, a gente vai saber um pouquinho mais essas histórias tão maravilhosas, tão incríveis, tão poderosas, que sobreviveram com o passar do tempo. Histórias grandiosas, histórias tão humanas e interessantes. Vamos lá? Bom, para começar eu quero chamar o Felino. Felino, é com você! Boa tarde, gatinhos e gatinhas, Claudettes e Felinettes. Estamos em mais um quadro Felinoar e a gente vai falar hoje de mitologia. Obviamente, a gente vai seguir aquele padrãozinho que a gente tá fazendo. Se vocês ainda não notaram, o Felinoar, ele sempre vai tentar fazer uma paródia com algum formato do YouTube. Então, assim, vai ser um quadro do YouTube pra televisão, entenderam? Então, solta a vinheta! 50 fatos da mitologia grega. Estou aqui com ele, muito exclusivo, um gatinho branco, meu primo, porque nós gatos somos todos primos. Mas não é isso que a gente vai falar hoje, né, gatinho? Então vai. Primeiro fato. Antes da gente ter que estudar sobre a mitologia grega, que o Hugo fez todo mundo aqui no estúdio estudar, falou, vamos falar sobre mitologia grega, então vocês têm que saber as histórias da mitologia grega. A maioria, tirando a Cláudia, né, na verdade, eu acho que todos os outros só conheciam a mitologia grega por causa daquele filme da Disney, o Hércules. Inclusive eu. No início era o caos. Sim, o fato 2 é esse.
No início, para a mitologia grega, tudo era o caos. E aí surgiu o nosso terceiro fato. Gaia, ou Geia, representa a Terra, gente. E aí as divindades da natureza seguintes também são filhos dela. O nosso quarto fato leva a gente para uma treta. Mas não é da Helena não, gente. A primeira treta na mitologia grega acontece entre Urano e Cronos. Urano representa o céu e Cronos representa o tempo. Urano proíbe que os filhos de Gaia saiam de dentro dela. E aí o Cronos vai, briga com ele consegue derrotar o Urano. O Cronos ele se torna o regente do Olimpo junto com seus irmãos, os Titãs. E os Titãs não são os jovens Titãs. Vocês estão achando que é desenho agora. Não, é mitologia grega, entendeu? Próximo fato, gente, é a segunda treta que acontece. Cronos casa com a Reia, não com a Geia nem com a Gaia. Com a Reia. Eles eram muito criativos naquela época, pelo visto. Que é uma divindade também. A Geia ou a Gaia fala pro Cronos o seguinte, que um dos filhos vai destronar ele no controle do Olimpo. Então, ele pega todos os filhos e engole, e eles ficam vivos dentro dele. É uma loucura, gente. Só que aí ele é meio burrinho, porque acontece? Quando vai nascer o sexto filho, a Reia não vai dar uma pedra no lugar, ele engole a pedra, aí Zeus nasce, Zeus cresce, que é um dos principais deuses da mitologia grega, e aí ele cria uma guerra contra o Cronos, que é o pai dele, e aí ele derrota o Cronos, pega o Cronos e os Titãs e manda eles pro mundo inferior. Coisas assim acontecem. Essa foi a segunda treta. Não, Helena, não é ainda a sua treta. Então, gente, e depois a terceira treta, que deve ter acontecido naquela época, né, porque essas duas pessoas são muito antigas, entre Helena e Cláudia. Dizem por aí, gente, que elas brigaram no início da carreira. E isso foi o motivo da Helena ter feito um programa chamado Treta. Será que isso é verdade? Nunca saberemos. Mas com certeza foi naquela época, gente, porque elas são muito antigas. Fato número 7. Então, depois que Zeus conseguiu fazer o Cronos vomitar lá todos os irmãos dele que estavam vivos ainda dentro, a gente vai denunciar que existe machismo desde aquela época, gente. Porque o que acontece? Os 6 filhos de Reia têm direito a dividir os territórios. O Olimpo, que representa o céu, a terra, os mares e o mundo inferior. Eram 6 filhos, né? 3 deuses e 3 deusas. As deusas não têm direito a essa divisão. O machismo que acontece desde aquela época, né, gente? Zeus ficou com o Monte Olimpo, né? Com o Olimpo, que representa o céu. E também depois ele estendeu o domínio para a Terra, que a Terra seria o território em comum entre os 3 irmãos. Mas ele estendeu os domínios dele para a Terra. Ó, se eu fosse vocês, eu ficava esperto com esse cara. Ó. Zeus não é uma boa gente, não. O que aconteceu? Voltou. Então, como eu ia dizendo, né? Será que foi Zeus? Dá uma olhada aí, eu não quero que isso aconteça de novo. O próximo fato é o seguinte: Zeus recebe também como presente os raios que ele lança na terra e tudo mais. E aí vem toda aquela ideia tipo de se eu estou mentindo que cai um raio na minha cabeça. Que as pessoas falam usando até a religião cristã, mas que vem dessa figura histórica que lançava raios, que é Zeus e outros deuses, né, de outras mitologias. Mas a gente tá falando da grega, então é Zeus, gente. É isso aí. Como se isso fosse verdade, que cai um raio na minha cabeça, se Zeus é tudo isso que ele diz que é. Gente, o que é isso? Hugo, o que tá acontecendo? Ai, voltou. Oi. A gente tá com alguns problemas técnicos, né? Quem pegou o gravado provavelmente já viu alguns cortes, mas no ao vivo as pessoas acabaram vendo. Tá um pouco oscilando aqui as luzes do estúdio, né? Mas é isso. Absurdo isso acontecer com o patrocinador, né? Então, Zeus também teve vários amores, porque assim, naquela época na Grécia, chegou um outro povo que começou a dominar tudo, e o deus deles era Zeus. Então, para não destruir a religião dos outros povos que viviam lá, que tinham vários deuses, eles falavam, não, na verdade o que aconteceu é que eles casaram, então casou meu deus com a sua deusa e tudo mais. E aí foi indo. Só que depois, quando foram organizar tudo isso, falaram, nossa, Zeus casou com muita gente. E aí eles vieram com essa história de que Zeus, na verdade, era casado com Hera, mas que ele era um pouco infiel, digamos assim. E nessa divisão, né, que eu já disse que Zeus ficou com a terra, o irmão dele, o Poseidon, acabou ficando com os mares. O presente que ele recebe é o tridente, aquele tridente. Vai estar aparecendo imagens aqui daquele tridente. É aquele tridente mesmo. E, gente, uma curiosidade que eu achei bem interessante é que vários filhos de Poseidon eram monstros. Talvez revelando, assim, que o pai era um pouco descontrolado, um pouco mais agressivo, né? Quem sabe? Gente, o próximo fato é com o Hades, que ficou com o mundo inferior. Gente,
pelo amor de Zeus, não é inferno, é mundo inferior. Não é porque, eu aprendi, eu fui criado dentro de uma religião que existe inferno, então todas as outras religiões também existe inferno. Não. Na mitologia grega existia um mundo inferior, que todas as almas iam depois porque morriam. Só isso. E Hades não é o diabo, ele não fica raivoso de estar naquele lugar. Ele aceita bem essa posição de ficar num lugar separado, e sem ninguém preencher o saco dele e tudo mais. E isso vai, gente, pro próximo fato. Por quê? Inclusive, quando Hades vinha pra Terra, porque ele também podia sair tranquilo de lá, ele era um deus, ele podia fazer o que ele quisesse, ele vinha com a capa da invisibilidade, que foi um dos presentes. Como Zeus recebeu o raio, Poseidon recebeu o tridente, o Hades recebe a capa de invisibilidade, que ele usa pra vir pra Terra sem ser reconhecido, das pessoas não ficarem enchendo o saco dele. Ele gostava um pouco de ficar mais recluso mesmo, ele era mais na dele. Nada a ver com essa ideia que a Disney vendeu pra gente de Hades. E na mitologia grega, o Hades ele tem uma história que é muito forte. Rápido de Perséfone. Depois eu vou falar um pouquinho mais da Perséfone. Mas acontece o seguinte, o Hades vive no mundo inferior, então ele não se relaciona muito com os deuses, com as deusas, né? Até que um dia ele passa por perto de onde Perséfone vivia e vê ela, e ele se apaixona por ela. Então ele faz um trato com Zeus, consegue raptar Perséfone pro mundo inferior. Depois eu detalho melhor como acontece, como que é pra Perséfone quando ela vai pro mundo inferior, mas ela, no fim das contas, acaba se tornando a esposa de Hades. Então vamos começar a falar um pouquinho agora das deusas que eram filhas de Rhea, que são os irmãos desses três que a gente falou, e as funções delas também. Hestia era a deusa da lareira. Ela é uma deusa ligada à casa, ao fogo do lar, por isso que ela é a deusa da lareira. Na Grécia Antiga, tem o templo dela, mas assim, não tinham rituais muito ligados a ela. Por quê? Porque ela estava na chama de cada lar. E quando as pessoas se casavam, em geral a mulher pegava um pouco da chama, que ficava acesa o tempo todo no lar da família dela, e levava para a nova casa para constituir um novo lar. Muito bonito, né, gente? Ela foi a primeira a ser engolida pelo pai dela, que era o Cronos. Então ela ficou lá por muito tempo sozinha. A Hestia era meio de boas, ela era meio zen, sabe? O que acontece? Chega um certo momento na mitologia que ela cai. Ela é um dos 12 do Olimpo e ela cai. Não foi uma artimanha, assim, pra ela sair. Não, na verdade, porque outro deus acendeu. E aí alguém tinha que sair. Ela aceitou de bom grado ter que sair, não tem problema nenhum. Ela foi lá pra lareira, pra ficar lá na casa e tudo mais. É isso que aconteceu. Foi golpe? Hestia não sofreu um impeachment, tá, gente? E a próxima, gente, que a gente tem que falar é a Hera, a deusa do casamento. Ela foi esposa de Zeus, como eu já disse anteriormente. Ela foi criada por divindades mais velhas, porque ela era muito jovem. Ela tem alguns valores, por isso que ela defende tanto o casamento. E por isso que quando ela sabe de algumas fidelidades de Zeus, isso machuca tanto ela. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor, porque entra em outros fatos, o que ela faz. Na Grécia Antiga, eles tinham alguns cultos que eles celebravam Hera. Celebravam a Hera Virgem, que seria ela quando mais jovem, antes de se casar. Celebravam o casamento de Hera, foi um dos fatos mais importantes da vida dela. E celebravam a Hera Viúva, embora Zeus nunca tivesse morrido, para poder novamente iniciar o ciclo que acontecia nos cultos à deusa Hera. Viu? Esse povo que acha que, nossa, essa bobeirinha, essa mitologia, era muito mais complexo, tinha muitos cultos, tinha muitas divindades, tinha muitas deusas, tinha muitos deuses. O povo da Grécia, ó, era muito inteligente, muito louco também. Então, o próximo fato, que na verdade é 2 em 1, que a Hera, ela era vingativa e ela era trouxa também, né, gente? Porque o que acontece? Eu falei que ela se sentia muito magoada com as questões de Zeus, e aí ela era vingativa, ela queria se vingar. Só que ela queria se vingar não de Zeus, que tinha traído ela, com quem ela tinha, em teoria, um compromisso. Ela queria se vingar das outras mulheres que saíam com Zeus e dos filhos delas. Tenho certeza que você já conhece alguém assim, né, gente? Eu, particularmente felino, acho que ela é um pouquinho trouxa mesmo, sabe? Porque, gente, briga com ele, expulsa ele, separa dele, vira viúva mesmo, que nem o culto dela falava que ela era viúva. Mas, né, descontar nos outros ainda, eu acho muito complicado. E aí, gente, a gente tem uma outra deusa, né, que ainda faz parte aí desses irmãos, que é a Deméter. Ela é a deusa do cereal. Mas não, gente, não é esse cereal que você tá pensando. Eu pesquisei, realmente, eu também pensava que era esse cereal. Cereal, gente, as sementes, a terra, a agricultura. Ela era uma deusa da agricultura.
Outro fato também, por ela ser uma deusa mais ligada à natureza, à agricultura, o cultivar, o criar, o nascer, ela também era a deusa mãe. E isso porque ela era mãe da Perséfone. A Perséfone, que é o nosso próximo fato, ela era a deusa filha. Então ela tem essa primeira fase que ela é jovem, que ela é filha da Deméter. A Deméter cuida muito bem dela. Ela não cria a Perséfone no Olimpo, porque ela não queria que ela fosse influenciada, assim, pelos deuses, pelas coisas que eles faziam muita coisa. Ela é mais inocente, ela é mais jovenzinha. Ela, antes de ser raptada pelo Hades, lembra que eu já contei, né? Que é a segunda fase da Perséfone. A Perséfone, ela é raptada. Tem essa fase de Perséfone raptada. Que o quê? Ela vai pro mundo inferior, contra a vontade dela, fica muito deprimida lá no mundo inferior, chorando, não quer voltar pra mãe. Depois de muito tempo, Zeus acaba cedendo, porque Deméter, ela faz uma pequena coisa. Ela seca toda a terra, então assim, tudo que vivia na Terra corre o risco de morrer, porque a Deméter, ela se recusa a fazer a função dela, que é gerar vida, enquanto Perséfone não fosse devolvida para ela. Então Zeus pega, manda Hermes, que é um outro deus também muito legal que eu vou falar aqui, para buscar a Perséfone. Ele pega e devolve a Perséfone para a mãe dela. E aí o que acontece? A Perséfone, antes dela ir, ela come sementes de romã. O que acontece? Por ela ter se alimentado no mundo inferior, ela também faz parte agora do mundo inferior e ela tem que ficar 1/3 do ano no mundo inferior e 2/3 do ano com a Deméter. Desse jeito, os gregos explicavam as estações do ano, gente. Olha que coisa bonita. Em um determinado momento, a terra seca, que seria o inverno, porque a Deméter está sentindo falta de Perséfone, que está no mundo inferior com Hades. Muito bonita essa história, vamos falar a verdade. Afrodite. Gente, ela é uma das deusas mais interessantes que tem. Ela é deusa do amor e da beleza, das artes viscerais, essas artes que faz a gente querer dançar, a gente querer... entendeu? Afrodite é essa deusa. E olha, eu posso falar que a Afrodite, ela me lembra muito uma pessoa, hein? Porque ela era a diva do Olimpo. Igual a Eduardiva é a diva da televisão. Então eu vou deixar que Eduardiva fale mais de Afrodite no quadro dela. Ó, spoiler, acabei de dar um spoiler. Fica ligadinho aí que hoje ainda tem Eduardiva falando da Afrodite, hein? Atenas. Mas Atenas era a deusa da sabedoria ou era uma cidade grega? Os dois, gente. A cidade foi dado o nome, inclusive por conta da Atenas, que ela era a deusa da sabedoria, da racionalidade. Porque ela nasceu da cabeça de Zeus, então ela era uma mulher extremamente racional. Ela era inteligente. Pra ela ter nascido da cabeça de Zeus, aconteceu do nada? Não. A mãe dela ficou grávida, a Gaia, novamente a Gaia, falou da profecia lá que, Zeus, alguém vai tomar o seu lugar, algum dos seus filhos, e que vai ser o filho da Metis, que era a mãe da Atena. E aí, quando ela fica grávida, Zeus diminui a Metis e engole ela. Bem parecido com o que o pai dele tinha feito com ele, né? Triste, porém, às vezes a gente repete as coisas que nossos pais fazem. Essa filha que ela estava grávida nasce da cabeça de Zeus e acaba se tornando a deusa da sabedoria. Outro deus que também era extremamente esperto, inteligente, era Apolo, o deus do sol. Na verdade, na Grécia Antiga tinha muitas divindades do sol, mas Apolo foi uma delas. O próximo fato é que Apolo, ele tinha um lado um pouco competitivo e às vezes meio vaidoso, assim, sabe? Ele gostava de ser reconhecido, ele era extremamente racional também, ele era um dos filhos preferidos ali de Zeus, sabe? Zeus gostava muito dele. E ele tinha uma irmã gêmea, que era a Ártemis. Também filha de Zeus, obviamente, era o irmão gêmeo de Apolo. Apolo era filho de Zeus. E em contrapartida, a Apolo, ela era a deusa da lua. Mas ela também era a deusa da caça e deusa do parto. Porque quando Apolo foi nascer, a mãe dela teve algumas dificuldades e a Hera estava nervosíssima porque, nossa, era filha de Zeus e tudo mais. E a Hera não deixou que nenhuma das deusas parteiras fosse ajudar ela no parto. Então, a Ártemis, que nasceu primeiro, acaba por desempenhar essa função de ajudar a mãe. Que a história da Ártemis com o Apolo, ela sempre está muito junto, porque o Apolo, ele aprendeu muitas coisas com a irmã, como o arco e flecha, várias questões assim que a irmã, ela tinha muitos talentos. E um fato bem interessante, a Ártemis, na mitologia romana, é a Diana, que foi onde teve toda a inspiração para se criar a Mulher Maravilha. Agora a gente vai para um dos deuses mais interessantes da mitologia, que é o Hermes. Ele é um deus mensageiro dos deuses. O mais legal, ele tinha aquele calçado que tinha as asinhas, e aí ele voava para todos os lugares.
Gente, ele é o deus mais esperto, ele é o deus mais legal. Quando necessário, ele também sabe ser um pouquinho malandro, enganar um pouquinho, fazer umas coisas. Ele é muito legal, ele viaja, sabe? Ele viajava o mundo inteiro. E ele viajava o mundo inteiro sem Stefania e Dinéia no pé, enchendo o saco, né? Ai, gente, eu tenho que viajar de novo sem elas agora. Eu gosto muito dele. Olha, se eu acreditasse, assim, nessas questões de divindade, de deuses antigos, com certeza eu gostaria muito do Hermes. Eu acho que ele, além da Afrodite e do Dionísio, que eu já vou chegar neles também, são os meus favoritos aí. E agora eu vou falar um pouquinho do deus Ares, que ele é filho de Zeus com Hera, e ele é o deus da guerra. E muitas vezes incompreendido, coitadinho. Era a função dele, essa questão da guerra e tudo mais. Ele era muito impulsivo, muito... E vamos pro próximo fato já, que ele era o filho mais rejeitado de Zeus. Tem um certo momento da história, inclusive, Zeus vira pra ele e fala: você é o deus da guerra e de todos os filhos você é o que eu mais detesto. Forte. Imagina você escutar isso do seu pai. A gente tinha também outro deus, que era o deus Hefesto. Ele era o deus da forja. Ele era um deus que ele foi rejeitado também, assim como Ares, irmão de Ares, inclusive, filho de Hera. E quando a Hera teve ele, ela vendo que ele era imperfeito, ela lançou ele na terra. Então, o Hefesto, ele foi rejeitado por ser imperfeito. Então ele mancava, tinha toda aquela coisa, não era o exemplo de beleza. E enfim, né, essas coisas acontecem. E ele teve que começar a trabalhar, quando ele foi acolhido por outras divindades. Ele é o único deus que trabalha, inclusive, ele que faz os raios de Zeus. Depois de um tempo, ele começa a fazer os raios de Zeus. Olha que interessante. O próximo fato, ele é uma fofoca. Então, tinha um triângulo amoroso aí entre esses deuses. O Hefesto, ele era casado com Afrodite. E aí, parece que às vezes Afrodite também gostava do irmão dele, que era o Ares. E aí rolavam umas brigas, umas intrigas. Aconteceu, inclusive, do Hefesto flagrar os dois, mostrar pra todo mundo. E deu maior confusão lá no Olimpo. Gente, olha, Dionísio, ele era deus do vinho e do teatro. Foi o deus que tomou o lugar da Hestia, porque ele é um deus que vem depois. Então, assim, ele é ligado mais a essa coisa mais visceral, mais empolgação, festas e tudo mais. Ele, inclusive, e Afrodite se dão muito bem. O Dionísio era um deus muito, assim, emocional, mais impulsivo, mais gosto de festas, enquanto Apolo ele era um deus mais certinho, mais, temos que fazer as coisas certinhas. E Apolo tinha um templo que era o Templo de Delfos, e eles dividiam esse templo. Apolo tinha escrito lá no Templo de Delfos que conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. E Dionísio era o próprio excesso. Por que então que ele permitia que Dionísio entrasse no templo? Porque conhecer a si mesmo é também conhecer que você precisa dos seus excessos. E só conhecendo isso que você consegue viver uma vida mais plena. Olha que bonito. Gente, Grécia Antiga é muito legal, gente. A próxima viagem eu acho que eu vou pra lá. Este é um fato especial e para isso eu vou precisar de um colega. Gente, outro fato que trouxe meu amigo novamente para falar é o que? Afrodite, ela era a deusa dos gatos. Viu? Ai, ele ama. Por isso, gente, que ela era a deusa da beleza, porque os gatos são belos. E por isso que a gente usa na nossa linguagem, penso eu, tá? Não é nada comprovado, que tal pessoa é um gato, porque era ligada à deusa da beleza, Afrodite. E o último fato, gente, é o seguinte. Mas, Felino, você contou sobre esses deuses? Eu conheço eles com outros nomes. Óbvio, porque existe uma mitologia romana que tem os mesmos deuses, só que coloca outros nomes. Inclusive, essa mitologia vem depois. E aí, gente, vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais dos deuses? Alguns desses deuses lembram vocês de algumas pessoas? Por exemplo, o Zeus, que manda em tudo. Pode lembrar vocês alguém? O Apolo, que tenta fazer tudo certinho, que tenta ser o favorito. Lembra vocês alguém? Ou ainda, um tal Hefesto que gosta muito de trabalhar, que a vida toda dele é pro trabalho. Lembra vocês alguém? Um Hermes que é um pouco malandro, que gosta de viajar ao mundo, que gosta de sempre estar em movimento, fazer coisas diferentes, fazer um quadro diferente a cada programa. Lembra vocês de alguém? Afrodite, a deusa da beleza, a deusa com as melhores qualidades, a diva. Lembra vocês outra pessoa? Deméter, aquela mãezona que tenta cuidar das pessoas, super proteger elas.
lembra vocês alguém? Muito interessante isso, né? Os deuses, eles estão presentes ainda hoje na nossa vida, gente. E é com isso que eu fecho os nossos 50 fatos, que eu falei um pouquinho a mais também, porque o quadro é meu e eu faço o que eu quiser nele. Até mais, gente. Até o próximo. Não, porque assim, se tivesse alguém pra eu ser no Olimpo, com certeza eu seria Afrodite. Afrodite, ajude-me a amar e a apreciar o meu corpo. Não tem deusa mais linda do que ela. Eu sou a encarnação da Afrodite aqui, meu bem. Hugo me fez ler sobre toda a mitologia grega, todos os deuses. Quando eu comecei a ler sobre Afrodite, ela é minha mãe, não aquela falecida que Deus já tem. Não, porque a Afrodite, ela representa a força da mulher, a beleza, a sexualidade. Ela me passa um toque de mulher bem resolvida, sabe? Eu me identifico muito com ela, ela me representa. Se tem um deus grego, uma deusa grega que me representa, é a Afrodite, entendeu? Não adianta, porque até devo ser filha dela, entendeu? Um dos filhos dela ali sou eu, certeza. Primeiramente, deusa da beleza, que beleza é uma coisa que, assim, né, eu tive. Minha mãe, a única coisa que ela foi capaz de fazer por mim foi me fazer bonita. E do amor, tem pessoa mais amável que eu? Não tem. Até hoje o Valtinho não me supera. Aquele pé rapado. Não adianta, gente. A Afrodite me representa. Se é uma deusa que eu sou, Afrodite. Um beijo cheio de intensidade pra vocês, com toda a beleza de Afrodite. E a minha também, né? Porque a repórter mais linda da televisão sempre vou ser eu. No Cláudia Indica de hoje, a gente vai indicar filmes, livros, tudo sobre mitologia. E você pode me dizer, Cláudia, mas mitologia é uma coisa tão antiga. E eu te digo, não, ela faz parte da nossa vida ainda hoje. Essas histórias tão poderosas estão presentes na nossa vida. E isso não só sou eu quem falo, não. Eu quero indicar para vocês esse livro, As Deusas e a Mulher, da Jean Shirota Bowling. Gente, essa autora fala pra gente que as deusas são parecidas com todas as mulheres. Todas as mulheres têm um pouquinho das deusas gregas, e isso aparece nos relacionamentos e na vida de modo geral. É muito interessante, eu adorei. Se eu fosse você, eu lia também. Gente, e falando de mitologia, eu não poderia deixar de falar para vocês de um mitólogo. Isso, ele é especialista no assunto, fala numa linguagem popular e acessível. O rapaz foi consultado até para fazer Star Wars. Olha que chique. Tô falando de Joseph Campbell e quero falar para vocês do livro O Poder do Mito. É muito interessante, gente. É uma entrevista muito legal. Quem quiser também tem na internet essa entrevista. Assistam, leiam, porque vale a pena. Gente, também tem um autor chamado Runito Brandão, que ele tem uma coleção em 3 volumes que ele conta as histórias da mitologia. E para quem quer conhecer um pouquinho mais as histórias, se aprofundar nelas. Vale a pena conhecer. Cláudia, tá bom. Agora você fala de filme, porque tem um povo que gosta de filme. Ai, filme? Calma. Ai, lembrei. Gente, tem um filme muito legal que eu quero indicar pra vocês também, que faz parte de uma franquia de livros, inclusive, que fala de mitologia e fala para os jovens. Percy Jackson. Isso, gente, os livros são muito interessantes e o filme também é bem legal. Fala da mitologia de uma forma lúdica, brincando um pouquinho com a realidade, brincando um pouquinho com o mundo de hoje. Muito legal, gente. Gente, e pras crianças, não tem nada? Tem, claro que tem. Tem o filme Hércules, da Disney. Ai, gente, é um filme tão bonitinho, um filme que fala de mitologia, um filme que comunica com as crianças e também com os adultos. O que eu vou falar desse filme? É um clássico da Disney, né, gente? Vale a pena. Bom, gente, esse foi o Cláudia Indica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gente, nesse clima de histórias grandiosas, fantásticas, eu encerro o programa de hoje. Quero mandar um beijo para todos vocês que estão acompanhando, que estão curtindo, que estão comentando, que estão compartilhando, que estão participando com a gente. Gente, um beijo e até semana que vem!
Ótimo, irritamos o patrocinador. Agora vamos continuar. Preciso de você.